Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo desta série sensacional, lendo e comentando Confissões. Sim, o clássico, nesta obra aí, tem mais de 1000 anos que os cristãos leem esta obra, clássico de Santo Agostinho, Confissões. Pois é, estamos há mais de um ano, né? Quase 2 anos, se não já passou. Hoje é a aula de número 47, estamos aí nas internet da vida, lendo e comentando essa obra sensacional. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora no nosso canal, né? Seja muito bem-vindo, dê seu like, faça seu comentário. Você que ainda não se inscreveu, você está assistindo aqui, mas não é inscrito, vem fazer parte da família Point. Ative o sininho da notificação aí para você receber as novidades. Dá uma olhadinha, você que é novo aqui no canal, dá uma olhadinha na nossa playlist, tem outras coisas interessantes lá, outras séries de vídeos. Teologia Paulina, Teologia Pentecostal, Panorama do Novo Testamento, 15 aulas ministradas com quadro branco, né? Falando sobre os 27 livros do Novo Testamento. Temos também 17 aulas falando sobre prolegômenos, que são as palavras iniciais nos estudos da teologia sistemática. Temos o que também? Temos curso de História da Teologia, também uns 2 anos já ministrando essa série. História da Filosofia Cristã, é uma série nova. Bastante coisa aí, pessoal. Dá uma olhadinha aí, compartilhe nossos vídeos para você ajudar a engajar o canal, tá certo? E se você deseja nos ajudar, pode perceber que nós não temos clube de membros ainda. Se você deseja ajudar o nosso canal, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, você vai se tornar o nosso apoiador, patrono, mensal, todos os meses ali, né, nos abençoando. A partir de R$5, então somente R$5 você não faz nenhum lanche. Pastor, eu quero abençoar com R$10. Só lembrando que nessa plataforma do Apoia-se, ela para o fato de administrar tudo isso, ela retira 17% do valor, ou seja, se você me abençoar com R$10 todos os meses, isso eu vou receber R$8,30. Isso eu vou me passar 83% do valor. Então, deixa Deus te usar, nos abençoe. Fazendo isso, eu vou colocar você lá no grupo do WhatsApp, para nós batermos a meta financeira que você vai ver aí na plataforma do Apoia-se. Vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores, tá certo? Vamos lá. Para você que, claro, eu sugiro que você comece assistindo a primeira aula, né? Mas, se você quer assistir essa aqui sem problema, né? Pode assistir as outras aulas. Estamos aqui, como que é o livro de Confissões? Ele se divide em 10 livros ou 10 capítulos, né? E é dividido por versículos. Então, a cada encontro nós lemos e comentamos 2 versículos. Nós já estamos praticamente na metade da obra, quase fechando o livro 4, o capítulo 4. E a gente está na parte onde Agostinho ainda não se converteu. Ele está ali, né, numa idade já adulta, próximo da sua conversão, tateando, procurando por Deus através da filosofia, através da retórica, que ele era professor de retórica, através da erudição, né? Eu estou no capítulo 4, o livro 4, versículo 28, que diz o seguinte: de que me adiantou eu ter lido por acaso e entendido, sem a ajuda de ninguém, uma obra de Aristóteles conhecida como as 10 categorias? Eu tinha então pouco mais de 20 anos e o nome do autor tinha grande importância para mim. Pois é, né? Aristóteles ainda é, né, uma figura muito importante, filósofo muito importante, estudado por muitos, claro. Platão também tem sua importância, né? Mas muitos estudiosos sempre se debruçaram sobre Aristóteles. Embora a filosofia de Agostinho seja platonista, você vai ver uma maior ênfase no estudo de um cristão, da filosofia aristotélica, mais para frente, né? Em Santo Tomás de Aquino. Mas, percebe, ele está aqui nessa obra, como se for uma espécie de autobiografia. Agostinho está dizendo, olha, eu li essa obra de Aristóteles, uma obra dificílima, chamada As 10 Categorias, tinha pouco mais de 20 anos, ele se orgulhando de ter entendido a obra, algo que os seus contemporâneos, seus amigos não entendiam. Quando ele vai dizer aqui, quando eu trocava ideias com eles, com esses amigos, falando, né, que eles já tinham achado da obra de Aristóteles, né, essa obra chamada As 10 Categorias, uma obra difícil, ele vai dizer aqui que eles falavam as mesmas coisas que ele tinha percebido também, mas não mais do que isso. E ele se gaba, isso antes de conhecer o Senhor, né? Ele se gaba de ter entendido sozinho, com pouco mais de 20 anos. Ele diz aqui, era como se o nome do filósofo fosse algo grande, divino, devido às frequentes citações dessa obra feitas pelo meu professor de retórica em Cartago e por outros considerados eruditos, que cheios de orgulho se referiam a ela de boca cheia. Pois é, você vê muito isso em teólogos e filósofos, né? Arrogantes, soberbos,
né, fazendo citações de grandes filósofos, passado, contemporâneos, fazendo, né, as suas declarações, recitando os ensinamentos desses filósofos como se fossem verdades absolutas, o que não é verdade. E ele percebe isso. Eu ouvia tanto, olha o que está dizendo aqui, eu ouvia tanto acerca dos meus professores citar Aristóteles para cá, Aristóteles para lá, que eu fui ver. E ele acrescenta, esses professores citavam Aristóteles com suas bocas cheias de orgulho. Rapaz, vou te dizer, que Deus nos guarde, né? De termos orgulho de conhecer ou estudar determinado teólogo, filósofo, né? Paulo diz que ele se vangloriava, ou melhor dizendo, ele se gloriava na cruz. Se temos que nos gloriar em alguma coisa, temos que nos gloriar em conhecer o Evangelho, conhecer o Senhor, né? Mas esses homens que não conheciam a palavra de Deus, eles se orgulhavam por ter descoberto a roda através dos ensinamentos desses filósofos, principalmente de Aristóteles, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Troquei ideias com outros leitores dessa obra de Aristóteles, que afirmavam que mal conseguiam entendê-la, mesmo com o auxílio de bons tutores. Pois é, irmão, vou te dizer, eu tenho assim como o de vocês, eu tenho um hábito de leitura muito intenso, né? Todo dia eu leio, graças a Deus por isso. Todos os dias o Senhor me desperta para ler. Não há um dia que eu não leia algo. Isso há muitos anos. Isso faz a diferença, né? No seu vocabulário, no seu repertório, nas suas argumentações, sem dúvida, né? Mas vou dizer para você, por 46 anos, eu estou lendo pela primeira vez a obra Crítica da Razão Pura, uma obra filosófica que é um clássico de Immanuel Kant. Vou dizer, há muito tempo eu não via uma obra tão difícil. Talvez quando terminar de ler essa obra e voltar a lê-la daqui a 5, 10 anos, talvez eu tenha uma compreensão maior. Mas, por enquanto, eu estou na mesma situação aqui que os amigos de Agostinho tiveram ao ler essa obra. Ele não conseguiu entender uma linguagem extremamente filosófica, técnica, meio sem sentido até, talvez para aqueles que não estão acostumados com um vocabulário muito técnico, muito profundo de filosofia, né? E olha que, pô, já li muitas obras, nem sei quantos livros já li na minha vida, e continuo lendo obras de teólogos, mas realmente filosofia tem um linguajar, né, uma linguagem muito difícil, né? E aí ele diz aqui, ó, sobre os amigos que haviam lido essa obra de Aristóteles, As 10 Categorias. Eles não se limitavam a explicá-la com palavras, mas traçavam desenhos no chão, e mesmo assim não sabiam me dizer mais do que eu havia aprendido na minha leitura sem ajuda alguma. Os caras tentavam literalmente desenhar, ele tem essa mania de falar hoje, né? Vou desenhar para fulano entender. Então, eles faziam isso, os caras desenhavam no chão, havia o quadro branco, né, o quadro negro, né? Os caras desenhavam no chão e eles não conseguiam explicar, não muito do que eu consegui entender sem a ajuda de ninguém. Ou seja, você percebe também uma certa arrogância em Agostinho antes de sua conversão, dizendo, eu com 20 e poucos anos, 22, 24, 5 anos, eu entendi tudo que os meus tutores, meus mestres, eu já tinha entendido sem a ajuda de ninguém. Uma certa arrogância por parte dele, se achando, né? Ele diz mais aqui, o livro me parecia falar com muita clareza de substâncias, tais como o homem, e de qualidades, tais como a figura do homem, seu tipo, a estatura, sua altura em centímetros, a relação, quem é seu irmão, ou o lugar que ocupa, ou o tempo em que nasceu, ou se está de pé ou sentado, ou se está calçado ou armado, ou se ele sofre alguma influência, e todas as inumeráveis coisas que poderiam ser listadas sobre esses 9 predicamentos, dos quais acabo de dar alguns exemplos, ou sobre a categoria principal, que é a substância. Então ele estava dizendo aqui, descrevendo que o livro de Aristóteles procurava falar sobre o homem, né? Sobre as substâncias, a essência do homem, no que diz respeito à figura, à estatura, à altura, quem ele é, o que ele faz, o que ele ocupa, como ele preenche seu tempo.
Então, tratando, né, sobre a essência do homem em si. E no versículo 29 ele diz, Agostinho, de nada me servia tudo isso, visto que até me atrapalhava. Porque uma vez que qualquer coisa que eu imaginasse era incluída nessas 10 categorias, desse modo eu tentava entender, ó meu Deus, também a tua maravilhosa e imutável unidade, como se também eu tivesse sujeito à sua própria grandeza ou beleza, de maneira que essas tuas qualidades, como acontece com os corpos físicos, também devessem existir em ti, que seria o sujeito delas, quando realmente tu mesmo és tua grandeza e beleza. Ou seja, ele diz aqui que teve uma certa dificuldade para entender, né, as maravilhas de Deus a partir desses pressupostos filosóficos de Aristóteles. Só lembrando que mesmo que Agostinho ainda não tivesse recebido o Senhor na sua vida, né, se você assistir as demais aulas desde o início, a gente vai falar sobre isso, ele teve uma mãe que foi uma mãe piedosa, uma mãe que compartilhava do Evangelho com ele. Ele cresceu ouvindo sua mãe Mônica, né? A Igreja Católica até considera uma santa, Santa Mônica. Então, ele, embora o pai não tenha sido crente, sua mãe foi uma mulher piedosa, que lhe ensinou os caminhos do Senhor, que intercedeu, que orou por ele a vida toda. E aí, ao longo dos anos, ele procurava através da erudição, através dos filósofos, através, né, dos estudos, como que se estivesse procurando Deus através disso. E aí ele diz aqui, ó meu Deus, tentar entender as 10 categorias, né, que é o livro de Aristóteles, até me atrapalhou um pouco, porque no fundo, né, ele não conseguia ainda captar as maravilhas de Deus, a beleza, como ele usa o termo aqui, né, a grandeza e a beleza, que realmente só está em conhecer a Cristo. A vida, agora quero falar aqui, humanamente falando, numa perspectiva ateísta, realmente a vida não tem muito sentido. Você não pede para nascer, vamos lá, você não pede para nascer, você não escolhe a família que você vai nascer, você não pode escolher, você não pode escolher entre nascer ou não, você não escolhe a família que vai nascer, você não escolhe se vai nascer pobre ou rico, negro ou branco, você não escolhe qual país você vai nascer, você nasce, você trabalha, você adquire livros, você estuda, não é isso? Você aprende, você faz filhos, você casa e no final de tudo você termina numa mesa de necrotério ou num caixão comido por vermes. Então, note, na perspectiva de uma vida sem Deus, cara, não vale a pena nem nascer, não é verdade? Mas ele destaca essa questão que a verdadeira beleza, a contemplação do belo, está em conhecer a Deus. E isso só se dá, claro, depois da sua conversão, né? E diz mais aqui. Um corpo físico não é grande e belo pelo fato de ser um corpo, uma vez que, mesmo que ele fosse menor ou menos belo, ainda seria um corpo. Mas a ideia de que eu tinha concebido sobre ti era falsa. Na verdade, eram ficções de minha miséria, não realidade de tua bem-aventurança. Uau! Mesmo ele ouvindo a mensagem do Evangelho enquanto jovem, adolescente, por sua mãe, através da boca da sua mãe, mesmo sendo um homem extremamente erudito, já estava em Milão dando aula de oratória. Foi lá que ele conhece, né, o bispo Ambrósio, através das pregações do bispo Ambrósio na Catedral de Milão, que ele vem a se converter. Mas ainda não chegamos lá ainda. Ele vai trazer esse entendimento. Olha, a ideia que eu tinha a respeito do Senhor, em outras palavras, eu ouvi o Evangelho através da boca da minha mãe, mas a minha concepção sobre o divino, sobre o sagrado, era falsa. Era, na verdade, ficções da minha miséria. Produto da minha imaginação.
E você vê muitos pregadores, falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores na internet, no YouTube, né, no Facebook, no Instagram, trazendo ficções de sua miséria, usando aqui a expressão de Agostinho, trazendo concepções extremamente falsas, aquilo que ele pensa, que ele acha. Na verdade, o que nós devemos compartilhar no que diz respeito às Escrituras sobre Deus é o que nos foi revelado na Bíblia. Concepções, especulações falsas, aquilo que eu acho não importa, não é a verdade. Vou repetir aqui a expressão dele: são ficções de nossa miséria. Gostei dessa expressão. E para fechar, olha o que ele diz assim: pois tu ordenaste, e foi o que aconteceu comigo, que a terra me desse espinhos e ervas daninhas, e que com o suor do meu rosto eu comesse o meu pão. Então ele vai usar aqui uma expressão, um texto, né, de Gênesis 3, 18, 19, acerca da maldição que Deus lançou sobre o homem por ter pecado, no Éden. Ele vai dizer: foi comigo que aconteceu isso, o Senhor me deu espinhos e ervas daninhas. Ele colocou entre aspas. Foi isso que aconteceu comigo. Pelo fato de eu ter concepções erradas sobre Deus, concepções falsas, pelo fato de viver uma ficção, uma concepção que era uma ficção, uma coisa da minha cabeça, não tinha nada a ver com o que eu pensava acerca do Senhor. O Senhor me deu espinhos e ervas daninhas. O Senhor fez com que com o suor do meu rosto eu comesse o meu pão, ou seja, lançou sobre mim o sofrimento. Sofri. Sim, todo homem sofre longe de Deus. Louco é aquele que acha que vai ser feliz. Eu estou livre da instituição, da religião, das ordenanças do cristianismo. Hoje, agora estou livre. Na verdade, agora você é escravo. Escravo dos seus pecados, escravo do diabo. E é isso. A gente fica por aqui, né, sempre lendo aí 2 versículos. Na próxima aula, a gente vai fechar o livro 4 para iniciar o livro 5, ou seria o capítulo 5 dessa série, lendo e comentando Confissões de Agostinho. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, torne-se nosso apoiador em nome de Jesus. Até a próxima.